que você precisa? O que falta para você se sentir bem? Você sabe o que realmente precisa? Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de algo que parece teórico, mas é extremamente prático. A pirâmide de Maslow e por que ela faz tanto sentido hoje. Eu sou a D. Talvez você já tenha visto essa pirâmide por aí. Um triângulo dividido em níveis, mas eu prometo que aqui você vai enxergar essa pirâmide com outros olhos, porque ela tem tudo a ver com autoconhecimento, superação, TDAH, neurodivergência e até com aquele momento em que a gente sente que só está sobrevivendo. Esse é um modelo simples, mas ainda atual. E mais, esse modelo de Maslow nos ajuda a responder aquela pergunta que muita gente com TDAH se faz. Por que eu travo? Por que não consigo fazer o que sei que preciso fazer? Spoiler, às vezes o problema não é a falta de força de vontade, é a falta de segurança, de conexão, de descanso. E como precisamos de descanso? Eu vivi isso, eu vou te contar como a minha própria pirâmide desmoronou e como, aos poucos, eu fui reconstruindo e ainda estou reconstruindo. O psicólogo Abraham Maslow, lá nos anos 40, propôs uma ideia revolucionária, que nós, seres humanos, temos necessidades que se organizam em uma espécie de hierarquia e que só conseguimos atingir o nosso potencial máximo, ou seja, a autorrealização, quando as necessidades mais básicas estão minimamente atendidas. Já parou para pensar nisso? Maslow organizou nossas necessidades em 5 níveis. Fisiológicas, como respirar, dormir, comer, a base da base. Sem isso, nada anda. Segurança, teto, renda, estabilidade. O cérebro precisa sentir que vai prosseguir com a vida. Relacionamentos, amor, pertencimento, amizade. Somos feitos para viver em comunidade. Estima, autoestima, reconhecimento, confiança, até chegar à autorrealização. Viver seu propósito, criar, expandir, ser quem você é de verdade. A graça ou a dor nisso tudo é que a gente sobe e desce nessa pirâmide o tempo todo. E sim, hoje em dia dá até para brincar que no nível da base deveria estar Wi-Fi. Mas brincadeiras à parte, isso revela como algumas coisas viraram vitais para a nossa sobrevivência emocional também. Na minha experiência, do topo à base e o caminho de volta foi mais ou menos assim. Quando eu morava no Brasil, antes de me mudar, apesar dos desafios, eu estava mais próxima da autorrealização, trabalhando com propósito, conectada à família e amigos, ativa. Claro, o TDAH já dava sinais: cansaço extremo, bruxismo, dores musculares, confusão mental, mas ainda assim eu sentia que estava construindo. Com a mudança para o interior do Reino Unido, tudo mudou. Frio, escuridão, isolamento, barreiras culturais. Sabe aquela sensação de ser cortada da tomada? Foi isso. E de repente a prioridade era só sobreviver. Dormir, comer, respirar. Minha saúde mental despencou e junto com ela, depois da pandemia, veio o diagnóstico que mudaria tudo: TDAH. Se eu não tivesse mudado, talvez nunca teria descoberto. Porque lá no topo da pirâmide a gente consegue mascarar muita coisa mais fácil. As estratégias que me mantiveram de pé, mesmo no fundo do poço, foi uma voz interna que me dizia: continua. Criei rotinas, testei estratégias, busquei trabalho em Londres, mesmo morando longe, me capacitei. Trabalhei com ISO 27001, Cyber Security, Open Finance. Ao mesmo tempo, comecei a observar um padrão: dias de hiperfoco absoluto e outros de exaustão total. Dias em que eu me sentia uma gênia e dias em que eu esquecia o básico. Erros bobos, tédio paralisante, rejeição dolorosa amplificada pela Rejection Sensitivity Dysphoria. Vamos falar mais sobre isso em outro vídeo, que ainda nem conhecia pelo nome. E claro,
bloqueios silenciosos de estar em um país que não era o meu. Felizmente, eu tinha uma carta na manga. Minha formação como coach baseada em terapia cognitivo-comportamental. Comecei a aplicar em mim mesma. Monitorei pensamentos, criei reforços positivos e mais. Reforcei meu autocuidado com o que dava. Fiz da minha casa um parque sensorial. Pula-pula, karaokê, vídeos de treinos no YouTube, aparelhos de ginástica, tricô com fios coloridos, tudo para enganar o tédio, driblar a falta de dopamina e, como disse o Dr. Hallowell, um dos maiores especialistas em TDAH, coloque uma pessoa com TDAH em um lugar calmo, pacato, no interior da Inglaterra, e ela vai transformar este lugar em um playground mental. Foi o que eu fiz. Foi isso mesmo que me salvou. Se Maslow estivesse aqui hoje, ele diria que a pirâmide não é uma escada para o sucesso, é um mapa da alma humana. E que cada vez que subimos um degrau, não viramos alguém melhor, mas sim nos aproximamos um pouquinho mais de quem realmente somos, da nossa essência. Altos e baixos fazem parte da experiência humana. Então, se você está em um momento difícil, respira. Não está só. Aqui no Bifocus, a gente constrói juntos, com histórias reais, afeto e humor. E se esse vídeo te marcou, compartilha, deixa seu like e se inscreva. Nos vemos no próximo capítulo. Até mais!